Ei, deu tudo certo. Eu tava lá no meu, esperando você lá. Ah, eu achei que era aqui. Pô, na minha casa ou na sua, né? Mas, ai meu Deus, sumiu aqui. Queridíssima. Vamos lá, Mano, voltou? tudo certo. Estamos em família, né, Cristian? Ô, minha querida, que alegria. Estamos em família, exatamente, né? Sabe que, eu não sei se todos aqui sabem que o nosso grau de amizade, carinho, afeto é tão grande que há um plano para que nós nos tornemos a mesma família, né? E Uma antes que qualquer prática gaiato aí muito, pense... uma prática Muito, muito moderna, né? Que é arranjar casamento. sim, arranjar casamento para os filhos, né? Quer dizer, já tem gaiato pensando aí, viu? Mas é que eu estou aplicando uma cantada barata em você, nada disso. Nós estamos Não, combinando, não. né, o pré-nup do casamento dos pequenos, né? Que já A está Sabina alinhavado para... e o Lorenzo. Eu e o Lourenço, exatamente. O grande Lourenço, sou fã incondicional. Tá tudo, para mim, tá tudo combinado, viu? Não, fechou. Olha, Maísa, nós estamos com vários queridos amigos aqui já daqui de Brasília, arredores. Alguns eu não reconheci, talvez sejam teus convidados. Se quiseres mandar um abraço para alguém aí, fique à vontade. Ó, a Nayara, me lembro muito bem dela, muito querida. Acabou de entrar. A Nayara é minha chefe aqui. Ano passado ela era nossa chefe no evento do Centro Acadêmico, né? É verdade, me lembro muito bem, claro, aquele evento maravilhoso. Como sempre são os eventos da PUC Toledo. Então, nós estamos hoje, né, pessoal, numa live interestadual. Eu falando aqui de Brasília. Na verdade, tu é gaúcha, não é? Ou não? Tu é nascida aí? Eu nunca sei. Não, eu sou daqui mesmo, mas eu dançava no CTG quando eu era pequena. Pronto, olha aí. Então nós temos um gaúcho perdido em Brasília e uma gaúcha honorária lá de Toledo, no Paraná, querida cidade de Toledo, professora da PUC, né? Já estive lá por 2 vezes, sempre uma alegria, um prazer. E hoje vamos falar sobre alienação parental e música, né? Maísa, e aí eu vou como bom cavalheiro, vou deixar você fazer uma primeira fala a respeito, suas impressões sobre o assunto, e vou dando uns pitões, vou te atrapalhando aqui de vez em quando. Ok, então. Primeiro, né, eu estou muito feliz de estar aqui batendo papo contigo. Já fazia tempo que a gente estava ensaiando essa conversa pública, né? Então, é verdade. Fico muito feliz, para mim é uma honra. Eu tô conversando com um cara que foi citado pela Maria Berenice Dias. Peraí, né, gente? Peraí, né? O senso crítico dela é um pouco falho. Claro, sim, claro. É o que eu te disse hoje, né? Não é meia boca, é uma doutrina meia boca, né? Tá bom. Quase ninguém conhece, né? Então, para mim é uma honra, fico muito feliz. Queria muito ter podido voltar aí a Brasília para ter contato com vocês, com o querido Adson, a minha amiga Yelba, que vocês roubaram da gente. Roubamos mesmo. Vocês não, precisamente o Leonardo, né? Então, mas nós apoiamos. Eu quero confirmar que houve coautoria. Foi um super ganho aí para vocês. Sem dúvida nenhuma. Então, fico muito feliz, Christian. Muito embora o assunto, a gente, né, como eu disse, a gente tenta aliviar fazendo pontes com música, porque é legal, mas o assunto não deixa de ser triste, né? Sim. É muito, muito difícil de engolir mesmo, que ainda haja isso, né? Que ainda a gente precise lidar com a alienação parental, e a gente que advoga na área, a gente sabe o quanto isso é frequente, né, Christian? Infelizmente. Sem dúvida. Precisamos falar sobre esse assunto. Até comentei em sala de aula essa semana que, se não sofremos, conhecemos alguém que sofreu, invariavelmente. Né? Perfeito. Então, perfeito. É uma questão até que nos dá muita responsabilidade, né, em conversar sobre isso. Tem até um texto que fala da Lei Maria da Penha, mas ele tem uma frase que eu acho que dá para a gente discutir muito aqui. A lei da alienação parental, que tem 10 anos aí, né, que está aí, mas historicamente ainda considerada como uma legislação nova, né, e aí vem a frase que a gente vê, que estava lá no texto sobre a Lei Maria da Penha, novas propostas e velhos dilemas. Então, perfeito. É um assunto que acontece há muito tempo, e ainda bem que foi visto, né, pela legislação brasileira. É uma lei que, a meu ver, pegou, porque quando a gente fala, olha, você corre o risco, inclusive, de não poder mais visitar o seu filho, de não poder mais exercer sua autoridade de pai ou de mãe sobre seu filho.
até mesmo sofrer uma prisão preventiva, né? Isso gera aí opa, espera aí que eu preciso repensar. Mas o problema é que eles não pensam, né? Quando vê, tá falando besteira, né? Ou mudam ou se tornam mais sutis, né? Mas outro dia eu conversava com a minha querida amiga Sandra Bácara, psicóloga aqui em Brasília, e ela dizia que o alienador... Só para apimentar aqui a tua fala, né? O alienador de 2010, a alienadora de 2010, não é mais o alienador, a alienadora de 2020. É uma outra sutileza, às vezes há outras práticas um pouco mais discretas, né? Mas que podem provocar o mesmo dano na psique da criança, do adolescente, né? Então tem esse comentário interessante, assim, que mudou um pouco a forma de fazer. Tem a forma tradicional, um pouco mais, digamos, as escâncaras, né? Mais flagrante, mas há situações de maior sutileza. Mas não queria te cortar, tu estava no meio de uma fala ótima, eu só te... Estamos em família, Christian. Que maravilha, papo, que ótimo. Né? Que ótimo. Né? Assine o Prenup, assine o Prenup. Exatamente. O Everton entrou aí, o meu marido, então ele concorda com Pronto. Prenuncial, então tá eu tô juntando DOT já tô juntando DOT e tal, porque, né, para agregar um valor à minha filha e tal, para o Lourenço ficar mais satisfeito. Vai ver que vai dar certo. Tá bom. Então, veja, eu acho que sim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar, até assim, eu tô muito feliz porque as minhas crianças da PUC estão em peso aqui, então que maravilha. Contente. Vamos cuidar para deixar a live gravada, até para o pessoal que estuda de noite poder assistir, né? Acredito que tenha... eu chamo de crianças, porque me sinto meio mãe dessa galera aí, então... Lógico. Vamos cuidar com o nosso tempo aí para a gente conseguir gravar, para que possa assistir depois. Mas acho assim, a primeira coisa que a gente precisa explicar, até para a comunidade como um todo, né? É entender o que se considera alienação parental. Muita gente, e isso a gente vê, acredito que você também na prática do escritório, de pessoas que acham que aquilo que estão fazendo não é alienação parental. Perfeito. E a alienação parental é só aquela situação extremamente gravosa de proibir contato da criança com o pai ou com a mãe, ou até mesmo com a família, né, extensa, com quem deveria ter convívio, até porque o direito de convívio é um direito da criança e do adolescente. Né? Acho que essa é a primeira perspectiva que a gente tem que pensar. Estamos falando aqui de direitos da criança, não é o pai ou a mãe que tem o direito de não ser mal visto ou mal falado, é a criança que tem o direito de ter paz. Né? Excelente. Essa é a primeira coisa. Então, eu gostaria até de elencar algumas situações, e você me ajuda aqui. Mas, lógico, a primeira situação que configura alienação parental, de fato, é a ideia de fazer campanha contra geralmente quem não está com a guarda, né? Perfeito. E essas campanhas contra, elas vêm das mais variadas formas. Eu trabalho muito aqui, Christian, não sei como que tá em Brasília, até queria saber como que tá isso aí. A gente tem trabalhado muito com justiça restaurativa aqui, com métodos, né, autocompositivos, círculos de paz, envolvendo tanto dentro do centro judiciário de solução de conflitos, quanto no escritório, muitas vezes a gente acaba fazendo, né? E uma vez eu fiz lá na PUC também isso, e eu ouvi muitos relatos de estudantes dizendo assim, o meu pai se divorciou da minha mãe e se divorciou de mim também. Ah, olha aí. E no final, aquela fala assim, olha, a minha mãe sempre me dizia que agora o meu pai tem uma outra família, que agora eu sou mais importante, que ele gosta mais dos meus irmãos com a outra esposa do que de mim. Que, ai, olha lá, seu pai foi viajar com a família dele, você não é mais da família dele. Então, essa verdadeira campanha contra, eu acho que é a maneira clássica, né, que a gente vê no cotidiano, né? Sim. A segunda hipótese que eu poderia elencar aqui é aquela situação de dificultar contato mesmo, né? E assim, hoje ele não pode ir na sua casa porque está com febre, hoje tem um curso de inglês, hoje é o aniversário do amiguinho, hoje tem que estudar para a prova. Então, verdade. As mais variadas desculpas, né? Isso quando não é escancarado, no sentido de
Você não pagou pensão esse mês, está atrasado 10 dias, então você não tem direito de ficar com a criança. Exato. E as coisas E nesse momento de pandemia, cresceu muito tanto a inadimplência, né, da pensão, infelizmente, quanto esse tipo de moeda de troca, né, que pune a criança duplamente, né? Mas a criança, então, pensão em atraso e relações de afeto em atraso também, né? É isso, né? É a famosa mata sem matar, né? Uhum. Mata o pai, mata a mãe sem matar, né? Então, isso eu tenho visto com frequência. Frequentemente eu escuto no escritório isso, assim, olha, ele não pagou a pensão esse mês, então ele não tem o direito de visita, né? Exato. E aí eu, como professora que sou, né, explico que a expressão até acha inadequada direito de visita, é convívio, e que uma coisa não com a outra, que a gente pode cobrar por outra via, mas é muito difícil as pessoas compreenderem isso. Né? Como se a criança vira, de fato, a expressão que você falou é muito adequada, de moeda de troca. Né? Exato. O Rodrigo da Cunha Pereira, eu acho legal o jeito que ele se refere, que ele fala que a criança vira uma verdadeira arma, né? Mirar contra, né, a pessoa. A outra pessoa. É verdade. Exatamente. E às vezes com reciprocidade, né? E às vezes com reciprocidade, né? Às vezes ela vira uma arma na mão de ambos, né? Então tu tens... assim que eu recupero o contato, eu faço a mesma coisa. Sim. Então eu reclamo, mas quando eu tenho contato, eu pratico a chamada alienação recíproca, né? Então é uma lástima. Olha, acabou de chegar a doutora Delma Bias, lá do IBDFOR Rio Grande do Sul. Acabaste de falar do IBDFOR Rio Grande do Sul. A Delma, querida, está nos acompanhando aqui já, lá de Porto Alegre, provavelmente. Olha que coisa boa. Deve que bom, estar mais friozinho do que a gente aqui. Aqui hoje com certeza. Hoje tá gostoso. Aqui já esquentou, já está tudo quente. Aqui estamos esperando chover, estamos torcendo para chover já. Oh, meu Deus. Socorro, né? Christian, uma outra situação que eu vejo com muita frequência é a famosa diminuição de autoridade da outra pessoa, né? Sim. Então, o pai acha que fazer curso de inglês é importante e a mãe só para contrariar o que o pai diz, fala, não é, o seu pai está querendo se sobrecarregar, eu já vi isso acontecer. O seu pai tá, né, diminuição tudo que é a opinião no pleno exercício do poder familiar, porque estamos falando de exercício do poder familiar conjunto aqui, ninguém foi destituído, né? Sim, então, ninguém deixou de ser pai ou mãe. Exatamente. Verdade. Então, essa o Adson chegou, viu, mãe? Olha o Adson. Chegou o Adson, mandar um abraço. Pronto. Ainda bem que ele já falou mal dele. Ainda bem que já falamos mal dele, ele pode chegar agora, ele não viu o que a gente falou. Acho melhor não gravar, Christian. Tá? Eu vou apagar depois, porque senão pode dar processo. Deixa abaixo. Outra situação que a gente vê muito, e aqui eu até vejo, em recente conversa que eu tive com uma professora, tem pais ou mães que vão até a escola e pedem para que a escola deliberadamente omita informações importantes sobre a criança, né? Sim. Então, às vezes, não tem acesso a como é que tá as notas, não tem acesso a como está o comportamento da criança, nada que é obrigação. Né? Os próprios eventos que vão acontecer na escola, aquela pessoa não tem acesso, né? Isso é muito grave. Exatamente. O pedido que a professora me relatou é assim, naquele caso foi o pai era quem detinha a guarda da criança, o pai chegou na professora e falou assim, aquela biscate não tem que saber o que está acontecendo com essa criança, então você tira ela dos grupos de WhatsApp da escola, porque senão eu vou tirá-la da escola. Que absurdo. Então, meu Deus, né? Entrega-se para a escola a resolução do problema, né? Mal digerido por aquele ex-casal. Né? Verdade. É muito difícil, né? Acho que isso é muito frequente. Ou quando a gente percebe muitas vezes que a criança vira a psicóloga do pai e da mãe, de maneira que ela é a responsável por ouvir desabafos constantes, né? O seu pai fez isso, sua mãe fez isso, né? Diz pra ela isso, né? Fala pra ele aquilo, né? A criança tem 7, 8 anos, né? E vira um pombo-correio, né? Um leve-trás. Exatamente. Muito triste, muito triste. Você sabe, até vou te lançar essa pergunta. Ontem me foi feita na sala de aula uma pergunta, quando eu comentando, né? Chamando o pessoal para assistir nosso bate-papo aqui. E uma aluna me perguntou assim, professora,
É só quando há divórcio que é possível configurar alienação Bah, parental. que pergunta maravilhosa. Que tipo de conduta processual seria possível fazer quando o casal ainda é um casal, mas com frequência faz isso com a criança? E olha, achei genial. Pá, bom demais. Na verdade, mas eu acho que a gente pode identificar atos dentro do nosso cotidiano. Sim. Nós, às vezes, na hora de uma discussão, na hora de um debate, alguma coisa de casa, né, nós podemos muito bem dizer algumas coisas, e vamos, né, jogar aqui a nossa autocrítica no ponto mais alto, né? Eu já disse coisas muito ruins, tu já disse coisas ruins também, tenho certeza, acontece, é normal, sim, né? Vem as pazes depois, é isso que é bom, né? Fazer as pazes depois é que é legal, mas há momentos de alienação, atos de alienação, que são cometidos no cotidiano de uma vida familiar prazerosa, de uma vida familiar feliz. Né? Porque às vezes a gente está brabo, está virado, não está bem, enfim, e pode dizer alguma coisa perto de uma criança. Ah, tua mãe também, vou te falar. Ah, teu pai, olha, tem hora que eu quero matar teu pai. E não é verdade. Tal. E muitas vezes a criança sabe lidar com isso. Né? A criança também está dentro daquela dinâmica em que é natural, em que às vezes o pai seja um pouco mais inoportuno, a mãe diga uma bobagem, o pai diga uma bobagem. Então, a gente tem visto uma construção muito interessante no Tribunal de Justiça de São Paulo, com essa questão do ato de alienação estar pegando ou não. Então, sim, há decisões em que, embora haja uma campanha difamatória, né, ainda hoje eu vi um texto meu mais antigo que ainda uso denegrir a imagem, né, um termo que eu não uso mais, né, que tem uma conotação racista, mas tem uns termos aí de 10 anos atrás que eu ainda utilizava. Mas eu uso muito difamar hoje, né? Mas a difamação não pega na criança. Né? Então, a criança continua tendo uma ótima relação com a mãe, embora o pai diga um monte de bobagem. Mas mesmo assim, o que é interessante na lei? Né? É uma pena que eu acho que a lei tenha tido o nome popular de Lei da Alienação Parental. Porque ela é uma lei de cláusulas abertas. Né? Se tu pegares o artigo 6º, por exemplo, ele fala, né? Caracterizados atos típicos de alienação ou qualquer conduta que esteja dificultando. Quer dizer, eu acho que pode haver aplicação. Até escrevi esses dias para o site do BDFAN sobre isso. A aplicação da lei da alienação parental em casos em que não há alienação parental. Mas existem atos ali preliminares que podem conduzir a uma impressão distorcida ou podem conduzir a uma situação não bem-vinda, entendeu? Então a lei é muito mais abrangente do que isso. Eu acho que nós temos que parar de chamá-la de lei da alienação parental. Embora seja muito prático, né? Mas ela é uma lei que protege, ela está dentro de todo um guarda-chuva protetivo da criança, né? Agora, respondendo à pergunta da tua aluna, que é maravilhosa, pergunta de passagem, é evidente que enquanto eu estou dentro da minha casa, vivendo com a minha esposa, né, ainda que num cenário um pouco conturbado, né, em que coisas estão sendo ditas e tal, dificilmente eu irei processá-la. Muito remoto isso acontecer, né? Sim, então, sim. O que a gente vê, os nossos clientes que estão passando por alguma crise, ou mesmo amigos, é a busca mesmo de um componente terapêutico, né? A busca de um tratamento, de uma terapia, de alguma coisa que minimize, né, aquela situação. E realmente a discussão da alienação, ela vai acontecer em 90% dos casos em processos em que a relação está sendo dissolvida mesmo, né? Seja um divórcio, uma separação, uma dissolução de união estável, né? Ou mesmo numa ação de guarda, por exemplo. A gente vê muitos casos também que numa ação de guarda, em que eu não estou mais vivendo com a minha companheira, com a minha esposa, ou com o meu companheiro, né, meu esposo, também se aplica, logicamente, às relações homoafetivas, né? E agora eu fui visitar meu filho e bateram a porta na minha cara, ou coisa parecida, ou já tinha uma outra pessoa lá que não deixou eu entrar, não sei, né? Então, meramente uma ação de guarda e convívio, em que eu estou apenas querendo garantir o compartilhamento da guarda, do convívio com a criança, pode haver um incidente de alienação parental. Porque a lei deixa claro também que eu não sou obrigado a apresentar uma petição inicial, né? Ó, meu amigão Guilherme Dar entrou aí agora, né? Um forte abraço aqui, Renata Bibi também. Nós podemos estar discutindo outras coisas, viu? Mas e de repente acontecer no meio do processo de nós sermos obrigados a pontuar com o magistrado, apresentar uma petição dizendo que há, veja, muito importante isso, indícios de alienação. Sim. A minha petição não pode ser uma sentença. Eu vejo muitos colegas mais jovens que adjetivam a petição inteira. A mãe pérfida, o pai canalha. Nosso papel não é esse. Exatamente. Nosso papel é dar os fatos ao juiz. Olha, existem indícios, existem aqui situações que podem merecer eventualmente a aplicação da lei, mas não cabe a mim sentenciar. E eu tenho visto muito colega, eu falei dos jovens, mas tem muito velho de guerra também fazendo isso, né? Sentenciando já na petição.
afastada e tal, nem pensa no que está escrevendo, né? Nem mede as consequências, né? Mas aí crava logo que está certamente acontecendo uma alienação. E nem sempre é isso que acontece, né? Então, eu tenho tentado me conter também, já faz bastante tempo, claro, mas conclamo os colegas também uma certa contenção, né, na hora de escrever, para não quebrar a cara depois. A gente pode estar prometendo para o cliente uma situação que não condiz com a realidade ou que não vai ser alcançada no futuro. E é o que tu falou. Se existe uma tentativa de romper o meu laço com um filho, a minha reação não pode ser, num primeiro momento pelo menos, tentar fazer o mesmo com a outra parte. Claro. É o que tu falou, é reconstruir, é restaurar. Né? Eu não quero destruir a mãe, a não ser que realmente a situação seja muito grave. De pensar em situações em que haja algum tipo de abuso, algum tipo de violência física ou sexual da parte do pai ou da mãe, às vezes é melhor afastar por um certo tempo mesmo. Mas essas situações em que está apenas começando, foi ali um final de semana que eu não consegui encontrar, foi uma situação, foi marcado um horário, eu cheguei, não tinha ninguém, a pessoa viajou sem me avisar, não é o momento de destruir por completo esse núcleo, né? É o momento de tentar restaurar. Né? Eu acho que isso é uma primeira impressão, tentando responder sempre a pergunta que a sua aluna fez. E aí eu acho também, mas que a gente poderia começar a inserir aqui o que a gente também prometeu, né? Que é falar um pouquinho a respeito de música, né? Então eu sei que tu tinha separado alguma coisa, eu também, eu não sei se quiseres colocar alguma coisinha. Vamos lá, né? Vamos lá. Quem é versado aqui no assunto é você, né? Eu sou uma curiosa, então tá. Fique muito claro em relação às expectativas do nosso público aqui, né? Surpreenda-nos, doutora Maísa. Né? Então, assim, eu acho assim, não dá pra gente fugir de um Legião Urbana aqui, não, né? Não tem como. Desde a ideia do eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, eu moro na rua, não tenho ninguém, moro em qualquer lugar. Eu acho que Pais e Filhos é um clássico, né? Sem dúvida. Na minha opinião, deveria ser a abertura de todo o manual de direitos das famílias, porque é uma música riquíssima, que traz inúmeros elementos, mas eu acabei fazendo uma pesquisa mais aprofundada e eu vi que o nosso amigo Renato Russo, em várias músicas, nos traz inúmeras mensagens voltadas a esse assunto, né? Sim. Então, se você pegar lá desde da Quase Sem Querer, né? Quando que ele não é mais tão criança a ponto de saber tudo, né? Voltada bem à ideia de que as crianças têm uma inocência e vulnerabilidade, né? E repetir, né, o que lhes é dito, o que lhes é ensinado. E aqui, acho que isso é lógico que com uma liberdade irrestrita, interpretativa, a gente poderia pensar nisso, né? O quanto se manipulam as crianças nesse contexto e elas acabam sendo e são as principais vítimas da alienação parental. Porque eu escuto muito esse discurso. A minha ex-esposa, o meu ex-marido está fazendo isso comigo. Não é contigo, é com aquela criança, né? Isso precisa ser mais preparado, eu acho, né? É verdade. Eu acho que a Legião tem algumas questões muito interessantes. O Renato dizia, né? A gente conversava um pouco antes, que o Renato dizia que a interpretação diz mais a respeito do intérprete, né? Do que a respeito dele mesmo, né? Ele fala que nem sempre ele quis dizer aquilo que as pessoas acham que ele queria falar, né? Mas dois casos que eu separei, sabe, Maísa, que são de casos reais que aconteceram com pessoas ligadas à música. Tô com uma colinha aqui só para não perder os detalhes, né? De mães, músicas, né, musicistas, né, que perderam o contato com os filhos por longo tempo. Porque há uma ideia também que permeia o nosso tecido social, que é sempre o pai a vítima, né? Então, alguns livros até dizem isso erroneamente, né? Que a mãe geralmente ficará com a guarda, o que eu acho que não condiz mais com a realidade, né? Que o pai geralmente vai se recuperar emocionalmente primeiro, porque nós homens somos todos uns canalhas e tal, né? E aí aquela mãe enciumada, imagina, às vezes é um alívio para a mulher, né? Mas aquela mãe enciumada com aquele pai que agora está com uma moça mais jovem ou não sei o quê,
vai então certamente... Quer dizer, tem umas perspectivas da alienação que são assustadoras. Eu acho que a gente não deve ignorar que esse quadro básico, né, existe. Claro que existe o cara que vai embora, que logo, logo arruma uma moça, que era até meio amiga da ex-mulher. A gente conhece esses quadros, acontece perto da gente, né? E a mulher fica muito abalada, e naquele momento não sabe lidar bem com a situação, né? E, de repente, pode cometer atos de alienação. Mas tem dois casos muito interessantes nos Estados Unidos que aconteceram primeiro com a Yoko Ono, né? Não sei se muita gente sabe, a Yoko Ono foi casada com John Lennon, né? E quando ela terminou a relação que ela tinha com um cara, né, para viver, eu esqueci o nome dele agora, com o John Lennon, alguma coisa Cox, ela chegou a ter a guarda da Kyoko, que era a filha mais velha dela, né? Depois ela teve o Julian e teve o Sean Lennon com o John. Mas ela tem a Kyoko, que é uma filha bem mais velha, e a Kyoko foi morar nos Estados Unidos com o John e com a Yoko. Mas o John e a Yoko nos Estados Unidos, eles viraram inimigos públicos número 1, assim, queriam expulsá-los dos Estados Unidos, porque eles estavam fazendo passeatas pela paz e tal. Então a menina Kyoko não aguentou e pediu para voltar a morar com o pai. E eles sumiram da face da terra. A Yoko ficou mais de 20 anos sem encontrar com a filha. Foi recuperar contato com a filha agora, depois de mais velha e tal. A Yoko é uma senhora deve ter 80 anos, ou mais, na verdade, 85, eu acho, uma coisa assim. E agora ela pôde conhecer o neto e tal, e manter uma relação mais próxima com a Kyoko, né? E é curioso que, assim, eu não sou um profundo conhecedor de Yoko Ono, até porque não é muito fácil escutar Yoko Ono, ela tem uma voz meio complicada e tal. Mas dos 3 ou 4 discos que eu conheço e pesquisei, não tem nenhuma letra que ela fale sobre isso. A única música que ela faz para a filha é quando ela ainda morava com a filha, que é um experimento vocal meio maluco lá, que ela fica gritando e tal. Mas ela não botou essa dor para fora, o que é muito interessante. Algo que já foi feito pela guitarrista Lita Ford. Para os meus amigos aqui do heavy metal, né? A Lita Ford, tem alguns aqui, né? Vão se manifestar. A Lita Ford foi guitarrista das Runaways, juntamente com a Joan Jett, ali no final da década de 70, né? E ela teve uns 2 casamentos com o pessoal do rock também, acho que o cara do Wasp e o cara que era do Motley Crue, né? E depois ela foi viver com outro cara, teve 2 filhos com ele e tal, mas também ficou quase 10 anos sem conseguir ver os filhos, que num certo momento esse casamento terminou. Ela não quis ficar com a guarda, porque ela estava querendo largar tudo, não sei se havia algum problema também com algum consumo de alguma substância, não sei, não li direito aqui a história. Mas ela largou tudo, mas ela queria retomar depois o contato. E assinou sem ler o acordo, e aí ela disse que eles foram para o Caribe, ela não conseguiu encontrar mais. Então agora também numa matéria do site Blabbermouth, que é um site de rock and roll, heavy metal, de 2018 agora, né? Ela diz que agora ela se sente assim apta para reencontrar os filhos e tal pela primeira vez em 10 anos. Quer dizer, filhos que já são adultos, entendeu? Filhos que já têm... Só que a Lita Ford colocou isso no papel. Então quem quiser pesquisar, né, olhar depois, ela fez uma música chamada Mother, né? Eu sou sua mãe, eu sou sua carne, seu sangue, a sua família, né? Até que eles me coloquem embaixo da terra, né? 6 pés embaixo da terra, não importa o que o futuro espera, né? Mesmo que agora vocês estejam começando a crescer, vocês têm que saber que eu sempre serei sua mãe. Então há uma letra belíssima aqui da Lita Ford, que é uma bela cantora, uma bela guitarrista, uma bela mulher também, diga-se de passagem, né? E ela diz aqui, o dano está feito, eu nunca quis que as coisas fossem desse jeito, meus pequenos, como é que eu vou me desculpar com vocês? Um dia vocês saberão a verdade. Então essa letra que eu te conclamo, depois eu dar uma olhadinha também, mas eu te peguei de surpresa com essa aqui, eu acho, né? Ela é muito clara, assim, ele mentiu para vocês, né? Colocou a culpa em mim, a culpa não foi minha e tal. Então a gente tem uma alienação, tudo que a Yoko então guardou dentro dela, né? A Lita Ford colocou numa letra assim, escancarada. Se você começa a aula com pais e filhos, talvez a segunda letra tenha que ser essa, sabe? Eu não conhecia, na verdade, achei aqui para nossa pesquisa, e ela, então, escancarou, assim, botou a alienação na ponta do lápis e toda a dor que ela sentiu, todo o abandono, enfim. Ela disse que chegou a contratar uma entrevista aqui 5 investigadores particulares para encontrar essa família. E ela diz assim, olha, ela usa uma expressão aqui, voar por baixo do radar, né? Se alguém consegue se colocar embaixo do radar, esse cara conseguiu mesmo com meus 2 filhos e tal, que agora também já são adultos, enfim, e parece que ela está conseguindo retomar o contato com eles. Mas e o tudo que se perdeu, né, Maísa? E o tudo que se perdeu nesse período? Né? Dor, né? Não reconhecer aquela pessoa que você pariu.
Porque 10 anos somos outras pessoas. Quem Exato. éramos há 10 anos, né? Meu Exato. Deus do céu. E sabe o que eu curioso, imagino também, antes só de falar, que eu imagino assim também, como são pessoas famosas, né? Você imagina você ser filha, sei lá, de uma atriz de novela, de uma cantora. Tu acaba desbarrando com essa pessoa na mídia, né? Se tu quiser ver o vídeo, se tu quiser ligar a TV, vai estar passando uma entrevista dela e que ela vai estar falando a respeito. Quer dizer, como é que o jovem, então, reage a essa defesa, né? Ela fez uma petição de defesa aqui Será que eles acreditam, não acreditam? Eu fico me perguntando, Maísa, fico me perguntando. Sobre isso, assim, eu acho curioso até da Yoko Ono, se a gente for pensar quanto ela calou sobre muita coisa. Ela foi acusada de ter terminado com os Beatles, como se os Beatles tivessem, né, terminado por culpa dela, né? Perfeito. Então, e não foi, eles iam acabar de qualquer jeito. Eles iam acabar de qualquer jeito. Claro, claro. Quando ela entrou, já estava meio enfraquecida a situação ali. E digo mais, ouso dizer que o próprio John Lennon acabou tendo quase que mais visibilidade do que os demais depois por ter entrado na vibe dela de fazer tantas campanhas pela paz, né? Então, eu concordo. Né? E ela se calou, então como se calou sobre inúmeras coisas. E quanta gente se cala, Christian, em situações como essa. Eu tô aqui, ó, com o livro, né? Do Saulo Ramos, claro, maravilhoso. Né? Código da Vida. E tem um trecho que eu acho muito interessante. O Saulo Ramos, para quem não conhece, ele foi ministro da Justiça no governo do Sarney, né? Exato. Até falou que o Celso de Mello era um juiz de merda, né? Não sei se você... Olha, ele tem essa fala, não sei se é verdade, mas ele falou isso mesmo. Tá no livro. Tá, né? Eu li há muito tempo já, realmente não me recordo. É muito curioso, dentre outras coisas. Não me lembro. Subiu uns corações aí, não sei nem porquê. Subiu uns coraçõezinhos aí, vamos em frente. É porque estão gostando do que a gente está falando. Exatamente. Olha, só falar uma coisa aqui importante, viu? O Guilherme Daher, meu amigo aqui, que é fã de Paul McCartney, acho que ele não vai concordar que o John Lennon é o Beatle mais famoso, mas é uma discussão que não teria fim, né? Tem gente que gosta da carreira solo do Ringo. O que nós vamos fazer, né? Então é difícil, né? Eu não consigo entender isso aí. Gente que pagou absurdo para ir lá para o Rio Grande do Sul, não. Para mim não é isso aí, não. Mas veja bem, vamos lá. Pessoas que se calam e que ficam sem voz, até sem ter o que fazer. Nesse livro, para quem não conhece, eu recomendo demais a leitura desse livro. Assim como eu acho que estudante do direito tem que ler Michel Foucault, acho que o Saulo Ramos principalmente dentro do direito das famílias, né? Ele coloca um caso em que houve uma falsa imputação. Isso é um termo técnico muito usado também, né, Christian, nas obras de alienação parental, que é a criação de falsas memórias. Perfeito. Né? A criação de falsas memórias de abuso sexual. Então, e uma verdade, uma mentira dita várias e várias e várias vezes, passa a ser uma verdade. E aí o cliente procura o Saulo Ramos para que faça a sua defesa e diz o seguinte: olha, ou você me defende, ou eu não vou ter alternativa senão escrever uma carta dizendo que é mentira e depois me suicidar. Então, é um caso muito interessante. Lógico, ele Lembrei. fala do cenário político da época também, né? É um livro muito legal. Aqui, a Renata pediu para mostrar o livro. A Renatinha Vida é minha ex-aluna. Participei da banca dela, uma banca belíssima. A Renata pediu para mostrar de novo. Código da Vida, viu, Renata? Código da Vida. Saulo Ramos. Eu acho Perfeito. Legal o subtítulo, ó. Fantástico litígio judicial de uma família. Drama, suspense, surpresa e mistério. É muito legal. Quem quer é verdade. Parental, que dá pra e nem se falava em alienação parental na época, né? O livro é anterior à lei. Exatamente. É verdade. É verdade. Mas tu falava uma coisa que me chamou a atenção também, que é algo que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que existe uma campanha também contra a lei, que eu acho que a gente precisa dizer também, né? Tem se falado que a lei favoreceria pais pedófilos, então os pais que pedem a guarda são pais pedófilos, querem se aproveitar da lei para poder abusar dos seus filhos. Mas as pessoas têm que entender também que você falava dos casos, a gente pode falar um pouco das penalidades, né? As penalidades não são um domingo no parque, né? Não se inverte a guarda por música. Ó, a doutora Lenda, querida amiga, também chegou agora e vou acenar para ela. Não se tira a guarda de uma criança, de um pai, de uma mãe, não se impede o convívio se não tiver tudo muito bem demonstrado. Então você tem promotores, você tem juízes, você tem os peritos, assistentes técnicos e tal. Quer dizer, será que é possível? Eu acho que existem pais pedófilos que conseguem se esconder por um certo tempo.
consegue enganar a sociedade por um certo tempo, talvez. Mas consegue enganar todo mundo o tempo todo? Talvez não, né? Então, assim, e você vai revogar uma lei por causa disso? Cadê os números, sabe? Eu fico preocupado com o seguinte, viu? Mas a gente vê umas pessoas falando assim, a lei está favorecendo porque muitas mães já perderam a guarda. Sim, mães perdem a guarda, pais perdem a guarda, mães e pais perdem a guarda, a criança é entregue para os avós, né? Então, pessoas perdem a guarda o tempo todo. E, geralmente, as situações que eu tive como advogado foram situações justas, na minha opinião. Perderam a guarda porque tinham que perder mesmo, sabe? Porque fizeram alguma bobagem. E outra, né? Também acho que a pena não pode ser perpétua. Então, se em algum momento eu fui um pai danoso, se em algum momento tu foi, imagina nós, né? Tu foi uma mãe, né, que fez mal para alguém e tal, não quer dizer que daqui a 10, o caso aqui, Yoko Ono, o caso Lita Ford, mostram isso, né? 10, 20 anos depois, elas demandam por aquele retorno, querem voltar, querem ter contato. Isso tem que ser permitido, né? Não é uma pena perpétua, não pode ser assim, né? É a restauração que tu falou, e eu acho que é a palavra-chave do nosso encontro aqui, que ainda se estende por mais alguns minutos, né? A restauração desse quadro. A não ser que a gente esteja diante de uma pessoa completamente serial killer, psicopata e tal, né? Uma situação, né, que já aconteceu no rock também, né? Não posso deixar de mencionar o caso do grande baterista Jim Gordon. Jim Gordon tocou com Eric Clapton, Jim Gordon tocou com os Carpenters, Jim Gordon tocou com George Harrison, né? Mas Jim Gordon ouvia vozes, sabe, Maísa? Ele escutava vozes que mandavam ele matar a mãe dele. E um dia ele sucumbiu. No começo da década de 80, ele já tinha mais de 10 anos de carreira, foi na casa da mãe e falou, mãe, sinto muito, mas eu não aguento mais essas vozes. E detonou com a mãe, matou a mãe, está em prisão perpétua até hoje. Grande baterista Jim Gordon, um cara, uma das histórias mais tristes do rock. Um cara que era chamado por todo mundo, está preso aí há mais de 30 anos. Recentemente, naqueles paroles, né? Ele foi ouvido para ver se ele tinha condições de ter algum tipo de liberdade, vigiado e tal. E aí ele falou, eu não sei por que vocês ficam falando da minha mãe, que minha mãe morreu. Eu encontro com ela aqui todo dia, ela vem me visitar. Nossa. Então, infelizmente, nós temos um caso da pessoa que está completamente fora da casinha, completamente alienada do mundo. E essa é uma pessoa perigosa. Então, para casos especiais, vai haver medidas excepcionais. Mas tu achar que toda discussão sobre guarda ou sobre alienação parental, nós estamos diante de um pai pedófilo que quer enganar a justiça para poder abusar do filho, a gente carece de números. A gente carece de números confiáveis, porque eu não vejo esses números, sabe? Mas eu não sei qual é a tua experiência aí de já ter visto algum caso desse. Comigo nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não. E veja, esse discurso, no México, me parece que foi revogada a lei. Mas por quê? Por conta Vou te dizer por quê. Oi, porque porque a lei falava em síndrome. A lei dizia que constatada a síndrome, o pai ou mãe perderia a guarda. Então foi uma lei mal redigida. Eu na época que revogou, eu fui atrás. Peguei um relatório lá do Congresso mexicano de 30 páginas. A lei foi mal redigida. Foi aprovada às pressas e foi mal redigida. Por isso que ela foi revogada. Mas está em discussão uma lei nova. Sim, ok, né? Acho que o caminho é esse, né? Até tem muitas críticas, né? Voltadas a esse nome, síndrome, porque síndrome é um conjunto de sintomas, né? Sim. Voltado ao aspecto psicológico, não é um termo tecnicamente, do ponto de vista jurídico, que seja adequado, né? Exato. Mas, voltando a esses discursos contra a lei, Christian, Sim. eu estudo a Lei Maria da Penha há muitos e muitos anos. E eu também vejo muitos discursos contra a Lei Maria da Penha, porque algumas mulheres poderiam usá-la de maneira equivocada, como um instrumento de vingança contra o seu agressor, seu ex-companheiro, né? Mas veja bem, quanto por cento das denúncias são mentirosas, né? Sim. Então, você tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Aqui apareceu um negócio para mim aqui, muito estranho, eu não tô enxergando mais nada. Eu vou no... Sério? Vou no som aqui, ó. Mas estou te ouvindo perfeitamente. Não entrou uma ligação para ti, não? Não, aqui, ó, eu vou ler para ver se alguém me ajuda. Limitamos a frequência com que você pode realizar ações no Instagram para proteger a comunidade. Diga-nos se você acha que isso foi um engano. Meu Deus do céu, eu sou um perigo de dano ao... Diga que foi um engano. Diga que foi um engano, por favor.
Mas eu te falar, mas tudo bem, toca o barco. Ó, tua imagem não mudou em nada, tua voz tá perfeita, tá tranquilo. Então, Tô te vendo. O pessoal tá comentando aqui, pessoal comentando que tá te vendo também, tá tudo bem. Então tá bom, se alguém me xingar nos comentários, agora é a oportunidade eu te conto. Então mas eu te conto. Você me conta. Né? Então, até esqueci o que eu tava falando aqui, ó. Não, a gente vinha falando. Não, imagina, a gente vinha falando dessas críticas que estão sendo feitas à lei, né? E pela revogação. Né? Exato. Eu acho assim, não tem como invalidar a lei por conta de situações isoladas que podem ser perniciosas. Eu acho que a gente tem que manter o pino de centro aqui, né, Cristian? Exato. Infelizmente é uma coisa que acontece com frequência, e quando você falava de colegas nossos que fazem petições justamente como se fossem sentenças extremamente combativas, agressivas, além do risco de levar uma condenação por dano moral, por que não? A gente tem que pensar também do ponto de vista até que ponto é nosso papel atrapalhar mais ainda uma relação que já é conturbada. Então, vou te dizer que recentemente eu tive uma situação extremamente gravosa. Só para você ter uma ideia, a menininha tinha 2 anos e o casal não conseguia se ver, Christian. Então, o pai parava na calçada da casa, a menininha ia com a mochilinha de rodinha até lá, a mãe abriu o portão pelo interfone e a menininha tinha que ir até lá. Então, assim, situação extremamente absurda. E aí, eu procurei o Ministério Público, fui até o promotor de justiça, um excelente profissional, relatei a situação. Sim. E aí, na audiência, levaram lá, né, como diz aqui, rezaram o terço para eles lá. Uma situação que eu não precisei assinar e expor, mas por mais que isso não viola meu exercício profissional, do ponto de vista de lealdade com o cliente, não. Eu acho que o melhor interesse da criança em primeiro lugar, né? Claro, perfeito. Não, mas sabe que uma coisa que me passa pela cabeça quando tu falou sobre a questão da vingança, né? Então a lei pode ser usada como uma espécie. Então eu vou lançar uma ideia lá na petição só para assustar a outra parte. Uhum. Mas qual é a novidade? A gente não vê ações de alimentos sendo usadas como instrumento de vingança. A gente não vê a Lei Maria da Penha sendo mal utilizada. Acontece, né? A gente não vê homens que fazem acusações, né, caluniosas contra as suas ex-mulheres e vice-versa e tudo mais. Quer dizer, qual é a novidade do mau uso da lei? Exatamente. Nós temos, eu sempre digo assim, a tese ruim, né, a tese fraudulenta, aliada a um advogado inescrupuloso, é o nosso pior pesadelo. É um desastre. Tá? Só que acontece todo dia. Então, eu recebo petições aqui de alimentos em que o meu cliente, ele recebe 5 salários mínimos por mês. Está comprovado, é um contra-cheque, está lá, ele não tem outra atividade. A pessoa vem e pede 15. Sim. Que é só para incomodar. Eu tenho aqui um cliente que ganha 30 mil reais por mês e quer pagar 300 reais de pensão para dizer que está dizendo que está pobre, esvazia a conta. Então, assim, o mau uso da lei, ele é atávico à própria criação da lei. Sim. O que aconteceu no dia seguinte à publicação do Código Penal dizendo que matar é crime? Alguém matou alguém. Sim. Então o nosso controle, né, você eliminar... Então revoga o Código Penal? As pessoas continuam se matando. Vamos revogar o Código Penal. Claro que não. Nós podemos discutir o aperto da pena, a prevenção do crime, uma maior educação e saúde, habitação para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. As discussões são infinitas, né? Infinitas. Agora, trazer essa discussão para o plano da alienação parental, da guarda, me parece tão inócuo quanto isso. A Constituição não está sendo respeitada. Vamos revogar a Constituição. Eu falei numa palestra outro dia, Maísa, você não está satisfeito com a cor da parede da sua casa? Você derruba a parede ou você põe uma tinta nova? O que é muito mais fácil, né? Eu vou aperfeiçoar essa parede, eu vou colocar um quadro, eu vou botar uma tinta aqui bacana, vou fazer uma textura. Vocês meninas adoram uma textura, né? Que bonitinho. Botar um quadro bacana, tô brincando aqui. Botar um quadro bonitinho e tal. Mas não, eu vou botar a parede abaixo e vou fazer uma parede nova. Não é assim que funciona. E esse é o papel da jurisprudência, né, Christian? Claro. Sobretudo, a gente tem que considerar isso. Veja o quanto já não se avançou
em termos de interpretação da lei da alienação parental. Como tu falou, ela tem 10 anos. Eu tenho dito assim, ela tem somente 10 anos, pessoal. Calma. Né? Ela pode melhorar muito. Assim que ela foi publicada, ela teve uma abordagem sexista no primeiro momento. Como eu falei aqui, são as mulheres que geralmente vão praticar. Logo a gente descobriu que não era só as mulheres, que os homens também praticavam. Né? Logo a gente descobriu que havia reciprocidade. Logo a gente descobriu que podiam ser aplicadas a casais homoafetivos. Então a gente vai descobrindo, né, o que a gente pode tirar da lei. Né? Agora, recentemente, eu escrevi esse artigozinho para o site do BDFan, Simplório, posso te mandar depois, que eu não tinha sacado ainda. A lei pode ser aplicada em casos em que não há alienação parental. A lei da alienação parental serve para hipóteses em que não está acontecendo alienação. É só extrair do texto dela. Está tão claro. E eu não tinha visto ainda, não tinha percebido. Percebi agora, confesso. Né? E há outras coisas para serem abordadas. Né? Mas se a gente colocar... E digo mais. Uma coisa que eu acho, não sei o que tu acha. Mesmo que triunfe a tese de que a lei é potencialmente ruim, todo o sistema protetivo posto no ECA vai continuar funcionando. Então, nenhuma criança pode ser submetida a toda espécie de tratamento vexatório, constrangedor, etc. Se a gente pensar bem, se a gente aplicasse o ECA na sua inteireza, talvez nem precisasse de uma lei de alienação parental. Porque a alienação parental está ali. Também, né? Se me permite dizer. Isso é constitucional. Lógico, né? O princípio perfeito. do melhor interesse, da proteção integral, é constitucional. Né? Claro. Sim, tá. A gente poderia extrair. É que eu acho que a sociedade brasileira, às vezes, carece de legislações mais claras. Né? Esses microestatutos, né? Essas microcodificações, Código do Consumidor, Estatuto do Idoso. Né? Vamos pensar bem, se a Constituição fosse cumprida na sua inteireza, o Código Civil, será que precisaria de um Estatuto do Idoso? Mas a gente precisa, porque nós somos uma sociedade sendo aperfeiçoada ainda, em evolução. Outro dia um amigo meu me falou, professor Rui, aqui, de Direito Administrativo, teve na Inglaterra e escutou a seguinte brincadeirinha. Calma, o Brasil está meio complicado, né? Mas é que os primeiros 500 anos são mais complicados mesmo. A gente já sabe aqui, nós temos mais tempo aqui de casa. Os próximos 500 podem melhorar bastante. Tal. Então, nós somos uma sociedade muito, muito jovem, né? E por isso essa produção legislativa tão específica, né? Mas eu não vejo isso como um problema, né? Mas eu não sei o que tu acha. Não, concordo contigo. E veja, eu acho que aqui eu sou professora e você também. Eu acho que é nosso papel criar seres pensantes, né? As coisas só evoluem a partir de inquietações, né? As pessoas inteligentes são as que fazem boas perguntas e não as que têm as respostas, né? Eu acho que isso é basilar, assim. Então, e olha só uma curiosidade que eu tenho para te contar, que eu passei em audiência recentemente. Me conta. Teve uma outra situação em que eu tomei conhecimento de que havia uma frequente situação reiterada de alienação parental e eram pessoas humildes, assim. Então, Christian, o que essas pessoas assinam no fórum, para elas, é quase algo de ser digno de colocar num quadro e moldurar, né? Perfeito, então, eu perfeito. cheguei na audiência e falei, até por essa minha pegada eu sou facilitadora da Justiça Restaurativa, teve um curso de formação aqui oferecido pelo TJ do Paraná, eu fiz. E aí, eu tenho muito essa vibe, assim, de que a gente tem que colocar no papel o que as pessoas aceitam que seja colocado e que vá convencê-las a serem pessoas melhores. Então, eu cheguei na audiência e pedi, né, por questão de ordem, a palavra, com toda aquela pompa, né, que eu não gosto, e pedi para que fosse colocado no termo de audiência o compromisso de que se evite alienação parental, de que se evite falar mal um do outro na frente da criança, de que se evite resolver questões na frente da criança. E o curioso, Christian, é que a audiência começou com uma dilação de prazo, era a lei de alimentos, então com uma dilação de prazo para impugnar a contestação em nome do princípio do contraditório e ampla defesa, que é constitucional. Ok, fiquei quieta. Eu tinha oferecido a contestação de uma revisional de alimentos e fiquei quieta. Falei, tá, beleza, deixa eu impugnar depois. Só que quando eu pedi para colocar no acordo, que fizemos um acordo, essa cláusula, vamos dizer assim, de compromisso de se evitar alienação parental, o que eu ouvi foi assim, tá, você quer que eu coloque aqui no papel um pacto de boa convivência? Eu indefiro. Mas, poxa... E aí, na hora eu pensei, tá, mas então, se constitucionalmente se altera uma regra processual de prazo
Por que constitucionalmente não se consta no acordo, em Claro. nome do melhor interesse da criança e da proteção integral, que esse pai e essa mãe, eu duvido, Christian, estava ali na audiência com o juiz, promotor, todo Sim. mundo, eu duvido, né? Então, eu acho que são pequenos ajustes Sim. de consciência jurídica mesmo, sabe? Que a gente Eu acho. pode fazer. Nós temos uma Constituição que nos permite muita coisa, né? Sim. Então, acho que a pegada é essa, sabe? Que a gente precisa... E a lei prevê a advertência. Claro. A advertência não é nada mais do que o inciso 1º do artigo 6º, né? Sim. O juiz pode advertir as partes, né? Qual o problema? Então, a fala dele tem muito mais peso do que a nossa. Claro. Né? De uma certa forma, nós estamos ali cooptados com o cliente, ele confia na gente, já tem uma relação de amizade às vezes e tal, né? Eu tenho uma história parecida, é incrível a coincidência. Estava numa audiência outro dia aqui também, coisa de 1 ano ou 2, e foi feito um acordo de convívio entre pai e mãe e tal, uma situação, primeiramente, de muito litígio, muita confusão, mas aos poucos a audiência foi uma audiência demorada, a gente foi aqui com muito tato, com muita cautela. O advogado também eu estava pelo homem e a advogada da outra parte também muito cordial, sabe? Um clima bacana e tal. E no final eu falei para a juíza, olha, excelência, está feito o acordo e tal, mas eu gostaria que a senhora advertisse, porque eu trouxe vários das mensagens agressivas para os autos, né? Porque realmente houve um momento, e não é mentira, não vou citar nomes, em que a moça falou, olha, se você aparecer aqui para ver a sua filha, você é um homem morto. Eu juntei, mas desculpe, me julguem, não sei se fiz errado, estou aqui botando a cara a tapa, botei, porque era muito grave, né? Claro. Olha, excelência, diante do que está colocado nos autos, ainda que tenha havido um acordo, Vossa Excelência não acha interessante advertir as partes, com base no artigo 6º 1 da Lei da Alienação Parental, que procurem manter, né, a cordialidade, enfim, a civilidade. Aí ela disse assim para mim, mas assim, seca, não, doutor, isso os advogados que têm que fazer. Eu não sou obrigada a isso. Eu falei, mas excelência, com todo respeito, e já fiz várias audiências com ela, a gente se conhece, enfim, a sua fala tem muito mais peso. Pense na responsabilidade, na importância da sua fala. Ela respirou, falou, o senhor tem razão. Falei, olha, o senhor olha para mim aqui, a senhora também, deu uma carraspana nos dois, fica os dois advertidos, que Não aconteceu problema mais, não voltaram mais no escritório. Não me ligaram nunca mais. Um problema aqui ali de revisão de alimentos e tal. Ele passou a ganhar um pouco menos, enfim. Mas a guarda do convívio não teve mais problema. Porque é importante, a advertência não é uma pena. A advertência é apenas uma advertência. Olha, se voltar aqui de novo, como eu vejo alguns magistrados fazerem, eu vou inverter a guarda, eu posso suspender o convívio. Então, não me voltem aqui. Cumpram o que está determinado, porque vocês construíram esse acordo. Né? Então, cumpram, porque se eu ficar sabendo do descumprimento, a pessoa chega em casa, a gente sai. Eu vou te ligar, Maísa, aconteceu de novo, nós estamos acostumados, e não é com a gente. Sim. Mas aquele pai, aquela mãe que tem aquele laço de amor, de afeto e carinho com o filho, na maioria das vezes vai ter mesmo. Na iminência de, se eu falar uma bobagem de novo, então, essa juíza... E às vezes eu reforço assim, sabe, mas na saída, Christian, mas essa juíza, hein? Olha, tia, essa juíza é uma fera. Essa guria, olha, tu não é verdade o que eu estou falando necessariamente, entendeu? Depois encontro muitas vezes com o magistrado numa outra ocasião, doutor, aquele seu cliente, hein? Não, mas ele está advertido. Eu já falei para ele que a senhora é uma fera. Não, doutor, o senhor também não precisa me fazer a minha caveira. Faço, porque é importante que a pessoa tenha medo da senhora. Não, mas a ideia não é essa. Às vezes é melhor, né, mas... A gente pode fazer isso, Christian, em nome de Montesquieu, porque Montesquieu já defendia que toda lei tem um espírito. Né? Exatamente. A ideia é isso, então, acho que a gente temos liberdade para fazer. Porque não, claro, dolos bônus, né? Mentirinha do bem, dolos bônus, exatamente, mente um pouquinho. Olha, se voltar aqui nós vamos ter problema. Lembra aquilo que tu fez semana passada? Não faz mais. Acerta o horário, te organiza. Né? Eu falo mesmo para as mulheres também. Nossa, mas essa juíza... deve ser porque eu sou mulher. Realmente. Quando é com mulher, assim, ela é mais nervosinha ainda. Mas que coisa, ela tinha que ser feminista, ela tinha que me defender. Não, essa juíza é meio machista. A gente faz uma brincadeirinha aqui, outra ali. O importante é cuidar dessa criança. Né? Claro, exatamente. Olha, mas assim, é inacreditável. Eu olhei o horário agora aqui, como a gente está avançado já na hora. Eu queria fazer mais uma colocação aqui, então. A gente sobre música, né? Mais uma surpresa aqui para ti que eu trouxe, que eu conclamo o pessoal a escutar também. A gente falou aqui sobre os casos graves, né? Em que, infelizmente, pode ser que esse pai, pode ser que essa mãe
percam mesmo o convívio pelos próprios deméritos, né? Então tá lá, a lei prevê, o Código Civil prevê a suspensão do poder familiar, da autoridade parental, ou até mesmo a perda. Já vi casos aqui, sei que tu já viu também. Mas é interessante como pode acontecer, e as pessoas têm que ter isso em mente também, antes de fazer bobagem, uma substituição. Aquela figura paterna ser substituída por outra, né? E uma banda que, ó, tem mais 1 minuto e 50, eu vou dar só o nome da música, eu ia ler a letra. É uma banda do final da década de 60, chamada The Winstons. Tem uma música chamada Color Him Father, ou seja, colorir ele como pai, né? Então, no caso aqui, ele fala de um homem que está... É a visão de uma criança. Tem um homem na minha casa, ele está tratando bem a minha mãe, está tratando bem a minha irmã, eu acho que eu vou color him father, porque ele perdeu o pai dele e tal. Só que quando o cara canta, color, fica meio call him, sabe? Eu vou chamá-lo de pai. Tem uma dubiedade na letra que é muito interessante, né? E parece que é um cara muito bacana e tal, e o garoto aqui está se afeiçoando desse novo pai. Então, pessoal, se você tira o totem do lugar, a criança arruma outro totem, né? Querendo aqui citar Freud aqui, Freud de boteco. Mas nesses meus 10 segundos, eu vou deixar um minuto final para você, Maísa, só dizer que é uma alegria estar sempre na sua presença, ainda que virtualmente, tá? Por mim, o casamento dos filhos está marcado, está só marcar a data. Vou te mandar o prenup, vou agradecer a participação de todos aqui e vou deixar você para fazer o encerramento aí com a sua competência, a sua graça o que só encantam a nós aqui no Planalto Central, torcendo para o nosso reencontro próximo. Ótimo, ó. Por mim já pode marcar tanto o casamento quanto a próxima live, viu? Faço minhas as suas palavras e vou terminar com Legião Urbana aqui. Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Brigar para que esse é sem querer. Quem é que vai nos proteger? Então é do ponto de vista de uma criança, né? Acho que é para a gente refletir. Um beijo. Minha querida, um beijo, tudo de bom. Obrigado a todos. Até a próxima, Maísa. Valeu mesmo. Tchau, pessoal, tchau. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aí. Estamos encerrando. Vou tentar salvar isso aqui. Eu não sei bem como é que é, mas vou tentar. Te vira. Até mais. Beijo.